Por vezes, nem sempre, é um podcast que sai das paredes do Parlamento. Durante 30 minutos, em conversa a sol ou com convidados, convido a sociedade civil e os cidadãos a falar sobre os mais variados temas. Temas esses que, por vezes, são os nossos maiores desafios diários, mas que nem sempre são ouvidos. Democracia, igualdade, cultura, sustentabilidade, trabalho, coesão territorial e tudo o que estiver na ordem do dia e que, por vezes, faz parte da política e nem sempre chega ao hemiciclo. Hoje a minha convidada é Ana Catarina, bem-vinda, é um imenso gosto poder receber-te aqui. A Ana Catarina, para quem não conhece, tem 30 anos, é carioca de gema e portuguesa, portanto é luso-brasileira. Já visitou mais de 33 lugares em diferentes continentes, desde o Rio, Petrópolis, São Paulo, Dublin, Missouri, Lisboa, Évora e recentemente Basel. A Ana Catarina é instrutora de yoga e meditação, é escritora, ativista, vegana e atriz. Recentemente editou um novo livro, é o seu segundo livro, que se chama Bloco de Notas, Uma Mente em Quarentena. É um e-book e as pessoas podem encontrá-lo na Amazon. E é um livro que, segundo o prefácio, não é? É passado sem tempo cronológico. É um relato do pensamento. Escrever surge da necessidade de transbordar, é uma das frases que tu dizes, e que escreves para desbravar os teus próprios medos. Eu perguntaria, numa sociedade em que cada vez mais levantamos a nossa voz para combater as desigualdades e temos a consciência de que temos de olhar os nossos medos de frente e usar todos os palcos, seja na nossa vida pessoal, seja na vida familiar, seja na nossa vida profissional, como lugares de fala, e já agora também colocar a escrita, como tu própria fazes, quer nas tuas redes sociais, quer no próprio bloco de notas, no teu último livro, e dizes muitas vezes que assim consegues achar o teu povo. Eu perguntaria, assim, em primeiro lugar, o que te levou a escrever o bloco de notas com toda esta ideia quase transcendental de uma mente em quarentena. Obrigada, Mara, pelo convite. Ai, tô amando estar aqui. Ai, adoro. E, bom, vamos começar então. A ideia de escrever o livro, eu já tive ela há 4 anos. 4 anos atrás, uma das minhas viagens, que eu passei 1 ano e 2 meses viajando, eu escrevi em cadernos. Então, a primeira parte do livro são 6 cadernos meus que eu escrevi à mão durante a viagem. E depois eu segui escrevendo, né? E muitas vezes no próprio bloco de notas do celular ou do computador, porque até então não tinha o Office, mas agora já tenho. Mas essa ideia do bloco de notas vem muito do transbordar mesmo, como você disse, de escrever e escrever como necessidade, né? Escrever para escrever, porque para mim escrever é um encontro seu com a solidão e ao mesmo tempo uma busca de encontrar quem lê no futuro. É mais ou menos uma viagem no tempo, assim. Então o livro vem muito dessa necessidade de escrever. Acaba por ser uma necessidade que transborda, como tu própria disseste, e que esperamos que chegue também ao grande mar, que são os leitores. Eu própria já li e aconselho, porque de facto é uma leitura imersiva, mas onde nos podemos conectar também com nós próprios, não é? Para além de ser um bocado a tua visão, é também a visão de muita gente que se encontra a viver cada um na sua mente, neste momento de pandemia, e que nos faz sentir todos sozinhos, muitos sozinhos, em sítios completamente diferentes, não é? Quase a viver num quadradinho. Tu também no livro contas a tua história na Tailândia, que também é muito interessante, e revelas que nessa parte tinhas tornado vegana recentemente. A minha questão para ti, e é um paralelismo que eu faço e que pela primeira vez ouvi através de ti, que é a tua visão do feminismo como uma procura de igualdade de oportunidades entre ambos os géneros e a causa vegana. Como é que tu relacionas a causa vegana com a luta pela igualdade? Então,
O veganismo, ele sempre rondou a minha vida, mas no início eu era muito receosa porque eu amava queijo, né? Então eu falei, não, gente, nunca vou conseguir ser vegana por causa do queijo, não sei o quê. E aí uma vez, uma amiga minha, ela falou que ela não poderia ser feminista se não fosse vegana. Aí eu falei, gente, mas por quê? E aí ela falou assim, porque o gênero feminino é o mais explorado em todas as espécies, né? Primeiro, no ser humano normalmente tem um especismo, né? Que acha que o ser humano é superior a outras espécies. Então, depois que ela me falou isso, não só do especismo, como também do gênero feminino mais explorado em todas as espécies, eu falei, nossa, não é verdade? E foi aí o clique pro veganismo. Por quê? Por exemplo, as vacas são as mais exploradas na indústria do leite, né? Elas que em liberdade viveriam 20 anos, elas vivem 2 anos na indústria, né? Servindo só para... Elas são constantemente inseminadas, estupradas, né? E para estarem sempre grávidas, para poderem dar leite, né? Para a indústria. No fundo, elas vivem única e simplesmente para serem animais reprodutores. Exatamente. E aí depois o bebezinho é retirado dela, né? E aí come-se, né, o bife de vitela, que quer dizer, não deveria, mas enfim, é o bebê da vaca, para quem não sabe. E aí ela sofre imenso com isso, depois constante, e aí tiram leite, enfim, ela fica nessa vida terrível, né? E não existe vaca feliz na indústria. Se for para a indústria, ela não é feliz. Pois. E outras espécies também, né? Todas elas, né? A galinha, também com a questão dos ovos, da indústria dos ovos, da própria carne. Elas vivem enclausuradas, em péssimo estado. E as galinhas, as abelhas também, elas são constantemente disseminadas para a questão do mel. Então, assim, são todos... Eu nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva, que efetivamente é o género feminino, independentemente da espécie, que quase por nascimento é subjugado. E então faz-me, eu que também sou feminista e perspectiva a igualdade muito nessa dimensão, nunca tinha visualizado dessa forma e dessa perspectiva, e faz-me muito sentido que essa parte da doutrina vegana tenha esse princípio base, e que no fundo, na verdade, todos deveríamos ser veganos, se assim fosse. Pois isso seria ótimo. Realmente é uma base de princípio em que não é só a questão do patriarcado, há toda uma conjuntura desde sempre em que faz com que, pela questão reprodutiva, o género feminino seja mais explorado. Achas que essa é a razão principal? Sim. Há outra frase muito curiosa também no teu livro, e que eu gostava de tentar perceber, quer dizer, mas que tu, não é perceber, mas que tu me explicasses, que é: viver sempre foi uma busca pela pipoca salgada. Como é que nós conseguimos dosear a nossa vida realmente nestes tempos que vivemos, em que está tudo quase num estado de intermitência? O que é para ti essa busca pela pipoca salgada? Pois é, a pipoca salgada é aquela coisa da alegria, super alegria, né? Daquela coisa de estar em êxtase. Mas o ideal seria aquela pipoca com sal na medida certa. O que não é fácil, né? É um caminho, acho que a vida inteira de busca, né? É sempre tentar com que os extremos te levem para o meio também. Mais ou menos isso, né? Exato. Tem o yin yang, tipo, o extremo do yin é o yang, o extremo do yang é o yin, né? Então, o caminho do meio também, mas aí eu repenso sempre essa coisa do caminho do meio. Aí eu acho que o caminho do meio também é navegar entre os extremos, né? Então, tem várias formas de encontrar o caminho do meio. O problema não é encontrar, é ficar. E por isso a expressão a busca pela pipoca salgada, mas que na verdade o que é correto é passarmos por esse estado nem demasiado doce nem demasiado salgado, e viver nesse estado de maior equilíbrio, não é? O que é muito difícil nos tempos que correm. Mas o equilíbrio é movimento, né? O equilíbrio não é uma coisa estática, né? Para andar de bicicleta você precisa estar em movimento para você não cair. Para você estar equilibrado você tem que andar. Então, não é paralisar a vida, mas fazer com que ela siga equilibradamente. Sim. Isso faz muito sentido. Tu também contas algumas histórias de alunos, porque tu também és instrutora de yoga. Sim. E deste aulas de yoga desde muito nova. E contas algumas histórias de algumas alunas que acreditavas, e dizes isso mesmo, que podiam vencer o sistema que se encontravam, todas elas meninas muito jovens,
e que são invisíveis para todos. E onde até desabafas que as tuas aulas de yoga não são a solução para a vida delas. Sentes muito isso no Brasil e como, na tua perspectiva, isso se agravou com o Brasil do Bolsonaro? Essa parte do livro, eu falo muito quando uma época que eu dava aula numa casa de acolhimento para menores, que nesse caso eram só meninas, que estavam lá ou pela questão familiar, ou, né, porque elas estavam, enfim, né, abandonadas pelo sistema brasileiro, né, e eles têm essas casas de acolhimento. Então eu dava aula lá, eu tinha um trabalho voluntário que eu mesmo queria ir, e eu dava aula para as meninas. Então era maravilhoso, né, os momentos assim, era às vezes um pouco caótico também, né, porque é uma coisa muito nova, né, o yoga também, e as meninas, elas tinham adolescentes, então tem muita energia, então às vezes as aulas corriam bem, às vezes nem tanto, mas aí alguns momentos eu falava, ai gente, que maravilhoso esse momentinho de paz aqui para elas. Mas depois eu pensava, gente, tem tanta coisa que elas precisam, né? Porque elas ficam lá até 18 anos, depois dos 18 elas precisam trabalhar, estudar, mas sem suporte da família nenhum, né? Não tem esse suporte. E aí eu várias vezes eu ficava, gente, mas o yoga não vai, eu não vou mudar a vida com o yoga, eu não vou mudar a vida delas com o yoga, eu sou muito pequena por causa disso, não sei o quê. Então vem muito dessa parte. A questão do Bolsonaro eu acho que só se agrava, né? Porque o Bolsonaro ele não tem política de, né, para assistir, não há política de integração, de não integração. há política assistencialista, não há, no fundo, usando uma palavra forte, mas que muitos jornalistas hoje também já usam, é um genocida no nosso tempo, não é? Pois, ele foi, acho que o Bolsonaro até processou um youtuber porque falou que ele era enfim, né, agora matar as pessoas pode, né, ninguém processa ele, mas pronto. Fica muito complicado, assim, piorou muito, né, a questão do acesso da população à saúde, à educação. Isso, mesmo estando fora do Brasil, pelos relatos que fazem, que transmitem, para além daquilo que... Sim, não só a saúde, mas principalmente a cultura, né? Os meus amigos e as minhas amigas lá no Brasil, a maioria, todos trabalham na área da cultura e a maioria deles não estão trabalhando na área da cultura, agora não tem suporte nenhum, então o suporte que eles tiveram é mínimo e olha, é triste. Mas isso vai mesmo na sequência da próxima questão que eu te ia colocar. Tu que és uma mulher da cultura, que já fizeste teatro, que escreves, tu achas que a cultura é uma arma que se pode colocar ao serviço da igualdade e da igualdade de oportunidades, vejo dessa forma? Sim, eu acho que a cultura ela é o retrato do momento, né? Do momento que se vive, né? Quando a gente lê os livros, antigamente, eu, por exemplo, peça de teatro, que eu li peça de teatro de 1900 e tal, enfim, peça de teatro antigo, você vê o retrato de uma população naquele tempo, né? Então, a cultura, ela tem essa capacidade de retratar, né? E de ir além também, né? E de... dar esperança, fazer sonhar. Eu acho que sim, não só de dar esperança e fazer sonhar, mas também daquela coisa do grito da alma, né? Imagina uma vida sem arte, né? Imagina uma vida sem música, uma vida sem quadro, uma vida sem Netflix. Exato, como algumas distopias, não é? já relatam e que todos nós podemos constatar durante este período de tempo que, quer dizer, tivemos que aprender a viver sem ir ao teatro, sem concertos, mas apesar de tudo ainda tínhamos a possibilidade de ter ao nosso dispor um serviço de streaming, de televisão, mas não é a mesma coisa, não é? Sim, a presença, né? O teatro tem muito a presença, né? Então a presença ela não substitui, né? Não é substituível. Outra coisa que eu acho que é muito interessante e que tu fazes, que é tu colocas as tuas redes para dar voz às tuas causas, mas não só às tuas causas, a várias causas. E a minha questão é, sentes que a mulher, por seres luso-brasileira em Portugal, e sendo tu ativista, sentes que ainda és de algum modo estereotipada por isso? Eu não sei, o estereótipo está muito na cabeça do outro. Na minha,
nem tanto, assim. Eu acho que eu não sinto muito esse estereótipo, mas sinto muito preconceito já no início. Agora pararam, mas xenofobia era o que mais tinha, assim, volta pra tua terra, e não sei o quê. Muita coisa, assim, relacionada a isso, muitos comentários. Mesmo as pessoas sabendo, porque tu participaste num programa muito visto em Portugal, e mesmo as pessoas sabendo que tu és luso-descendente, e, portanto, e mesmo que não fosse, obviamente, não é isso que está em causa. Mas até por isso, isso não teve de alguma forma impacto nas pessoas e as pessoas continuaram a ter esse comportamento xenófobo. Achas que ainda é preciso fazer muito nesse patamar, se calhar até das políticas públicas em Portugal, de maior integração? Eu acho que as pessoas agora estão ganhando mais consciência e eu acho importante quem sofre esse tipo de assédio, de crime, falar, né? Porque eu dificilmente respondo os haters que tem nas minhas redes sociais, mas xenofobia eu respondo sempre, porque eu acho que tem que dar o exemplo às pessoas que sofrerem isso em qualquer lugar, tem mesmo que falar e dizer que é crime, que pode processar, enfim. Então acho importante, até eu tento fazer isso nas redes em relação a isso, para o que eu tento filtrar muito, né? O que responder e o que não responder. Eu acho que vale a pena responder ou não. Mas as há brigas coisas em que tu usas a tua voz muito para isso. Aliás, tu fizeste-o voltando um bocadinho atrás, mas em horário nobre, um bocadinho sobre a autodeterminação do corpo da mulher, não é? Quando tu dizes em pleno horário nobre para Portugal inteiro que tu abres as tuas pernas quando e à hora, para quem e à hora que tu quiseres, tu deste voz a essa autodeterminação do teu corpo, não é? Que é algo que em Portugal ainda é difícil haver essa voz, mas quando isso acontece nas tuas redes, tu também dás voz e dizes, não, isto não pode acontecer porque isto é xenofobia, isto é crime. Portanto, tu sentes que tens esse lugar de fala e que deves dar voz nos sítios onde estás a fazer ecoar esse lugar de fala? Eu acho que todo mundo tem esse poder de todo mundo tem um lugar de fala, né? Independente da sua audiência em qualquer plataforma, eu acho que é importante as pessoas saberem que cada um muda o mundo, né? Que cada um tem dentro de si a mudança, né? Pode ser que você fale para uma pessoa ou para centenas de milhares de pessoas, mas uma pessoa que você fale, a pessoa muda, já é uma mudança. Então é importante, eu sempre falo que é importante as pessoas se consciencializarem? Jesus, não sai. As pessoas terem a consciência de que cada uma é importante e de a mudança que você faz no mundo é você sendo as mudanças que você quer ver, né? Então, mas isso é um princípio muito teu, não é? Ser a mudança. Já dizia Gandhi. Não é? E portanto tu achas sim que isso é importante e continuares a fazer e dar voz, porque aquilo que é esse preconceito em relação a ti é o preconceito em relação a toda, não é em relação a ti, sim, mas a uma forma quase de categoria em que as pessoas te colocam, porque és brasileira, porque estás em Portugal e portanto sentes isso, que tu sentes essa situação, mas muita gente pode estar a passar pelo mesmo, mas apesar de todos terem esse lugar de fala, como tu dizes, não tem se calhar a audiência que tu tens, e achas importante dar eco a isso? Sim. E até surgiu foi criado um Instagram que é As Brasileiras Não Se Calam, também depois do que aconteceu no programa, que é muito interessante, falam dos relatos do que acontece com as brasileiras e tal. Então é bom que ecoa a voz e aí cada um vai aumentando e assim a gente vai mudando. Sim. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ninguém come ela no fim. Ninguém come ela no fim. Eu tenho aqui outra questão para ti, que vem um bocadinho também nesta sequência das redes sociais e do impacto que de facto as redes sociais têm. E é um bocado por esta via. Se de algum modo já passaste situações em que olhas para a caixa de mensagens e pensas que é todo ridículo o que estás a ler, ou então situações que podem ser ridículas, volto a usar esta expressão, mas que infelizmente sabemos que ainda existem. Por exemplo, usarem as tuas causas ou a tua imagem pública para inverterem essa imagem com coisas tão ridículas como, e estou a extravasar aqui e hiperbolizar a situação, mas imagina que te denunciam por algum tipo de violência só porque és uma voz ativa, uma voz incómoda, só porque és uma voz que está sempre na base daquilo que tu defendes, a luta pelos direitos e pela igualdade. E eventualmente essa pessoa acharia que poderia causar algum dano na tua imagem pública e então cria uma história fictícia só para te prejudicar.
Obviamente, isto na base da hipérbole. Estando tu a viver em Portugal e sendo uma mulher interessada por aquilo que é o nosso sistema judicial e aquilo que é a educação, o sistema de justiça, confiarias no nosso sistema de justiça para isso? Eu acredito que o sistema judiciário de Portugal, ele é muito eficaz, né? Ele realmente... Eu sinto isso, assim, né? Das experiências que eu já vivi, enfim, experiência judicial não é bom, né? Mas faz experiência. E realmente é muito eficaz. E é muito comum, né? As pessoas quererem usar uma coisa que você defende para denegrir você mesma, né? Em vários aspectos. Inclusive também aumentar situações, né? Dizendo que muita gente, o que mais as pessoas falam é que eu sou extremista, né? Exato. Que eu sou extremista, que eu quero acabar com os homens todos, e que só as mulheres no poder. Não tem nada a ver, né? Porque as pessoas pensam que quando a gente faz o mínimo, quando as mulheres falam sobre o mínimo de igualdade, isso já é radicalismo. Então isso é um absurdo, né? Mas tens agora aqui a oportunidade de o dizer. Tu, quando falas em sororidade, não é naturalmente uma questão de elevar uns em relação aos outros. Explica qual é a tua visão da sororidade e do feminismo, para que seja claro que não é extremista de forma alguma, mas que quando não existe ainda uma igualdade efetiva, é natural que se dê mais voz às mulheres, por alguma razão, para se chegar a esse caminho até à igualdade. Queres explicar? Um bocadinho não cortando o teu raciocínio anterior. Sim, mas... A sororidade, para mim, veio muito natural, né? Eu, quando eu era adolescente, eu era super, né, nada. Mas depois eu fui naturalmente vendo a questão de como as mulheres eram tratadas, né? E eram tratadas até no meio, no círculo de amigos. Até no livro eu falo isso, quando eu estava no colégio de freira, que os meninos separavam, categorizavam as mulheres em mulheres para namorar e mulheres para ficar, né? Para beijar na boca só, né? Não tem compromisso. E aí as próprias mulheres compram a briga, né? Essa briga machista de realmente separar o próprio gênero. Não, eu sou mulher para namorar e mulher que não é para namorar. E isso acaba... Esse é o problema, eu acho que o grande problema da uma desigualdade questão do é a próprio mulher. estereótipo que é criado logo desde o início. E é a mulher que compra esse barulho, né? Porque se as mulheres... Aí entra a questão da sororidade, né? Se as mulheres tratam umas às outras como irmãs, né? Apoiando... E muita gente fala, então tudo que a mulher fala, você passa a mão na cabeça. Não é isso, né? Tem muitas mulheres machistas e tem. E não é uma questão de concordar e eu não concordo. É uma questão de tentar tratar elas de uma forma que você gostaria de ser tratada, né? E perpetuar essa ideia de irmandade. Quando você tem uma irmã, né? Você nem sempre concorda, mas trata como irmã, né? Então, a sororidade vem muito aí. E que não tem nada a ver com radicalismo, nem de extremismo, nem de extremismo, nem de tudo que a mulher faça, você vai passar pano, não é isso. Mas é uma desconstrução que também tem de ser feita muitas vezes no seio das próprias mulheres, não é? Porque... acho que aí que é a questão, porque se as mulheres não compactuam com essas ideias machistas, não tem para onde isso crescer, né? Então, apesar de vivermos numa sociedade ainda muito patriarcal, sim. Mas eu concordo contigo e acho que é importante desconstruir isso. Portanto, tu confiarias no nosso sistema judicial e não é uma lógica extremista a questão de sororidade que tu defendes ou do feminismo, porque, quer dizer, o feminismo não é o contrário do machismo, ao contrário daquilo que muita gente realmente acha, não tem nada a ver. O feminismo é, de facto, uma luta pela igualdade de oportunidades, não é, de forma alguma, nenhum tipo de extremismo ou de... Sim. E o feminismo é diferente da sororidade também, né? Mas, ao mesmo tempo, não, né? A sororidade está nisso de soro, né? Que vem do latim de irmã. De tratar as mulheres como irmãs e o feminismo é a questão de você lutar pelo direito, você, homem e mulher, pode ser feminista, homem pode ser feminista, de lutar pelos direitos de igualdade de gênero, né? Eu acho que todo mundo deveria ser feminista. Mas no fundo é uma questão de direitos humanos, não é? Direitos humanos, que hoje dizemos. Mas olha, ainda em relação ao teu livro, e que ainda está muito vivo na minha memória, porque eu terminei de ler ontem, atualmente dizes também numa parte do teu livro, acho que é ainda na fase inicial,
Porque faz o relato do antes da pandemia e o na pandemia, não é? E uma das tuas frases, que acho que se adequa muito ao tempo que vivemos, embora, lá está, a tenha escrito até antes da pandemia, na primeira parte, tu dizes, precisamos de tempo, e sem poder dar tempo ao tempo, sem poder crescer na solidão, sem ter que ser uma máquina de produzir o tempo todo. Hoje, que o nosso espaço pessoal e profissional é o mesmo, como na tua perspectiva achas que poderá ser o amanhã pós-pandemia? Achas que vamos ter mais tempo? Achas que vamos... Como é que serão as novas formas de trabalho? Como é que tu visualizas na tua perspectiva? Eu acho que o tempo é a moeda mais cara de troca que a gente tem, né? Então, o tempo você não vai conseguir recuperar nunca depois que você perdeu ele. Então, independente do que você faça, o tempo é a sua moeda mais preciosa. E as pessoas não tratam o tempo como precioso, né? As pessoas tratam o tempo como se fosse... Né? Quando as pessoas falam matar o tempo, eu falo, meu Deus, não mata o tempo. Não, que um dia você não vai ter mais. Então, essa questão da gente ter tempo pra gente, né? Pra olhar nossas questões, pra ter tempo pra ver o pôr do sol, ter tempo pra viver. Para viver. Ao invés da gente acumular uma série de compromissos de trabalho um atrás do outro, que impede a gente de realmente viver o tempo presente, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe, não sei se todo mundo vai, né, cair a ficha, enfim, parte de cada um, mas trouxe essa valorização do tempo e das pequenas coisas, da refeição, de estar com a família, da pessoa perceber realmente a dimensão do tempo, a diferença do tempo, eu acho, antes da pandemia para agora, eu acho que existe uma diferença grande como as pessoas percebem o tempo. Então, eu espero, né, que a partir de agora as pessoas comecem a tratar o tempo como algo mais precioso do que elas pensavam que era, né? Porque é só assim. Eu concordo plenamente contigo na valorização do tempo e acho que é fundamental realmente no pós-pandemia termos essa valorização, mas também para além do tempo o espaço, não é? O que é o nosso espaço pessoal, qual é que é o nosso espaço profissional, que agora ficou tudo um bocadinho misturado, não é? Porque agora não tem mais aquela coisa agora é mais um espaço talvez mental, né? De você separar. É um bocadinho como o teu livro, não é? É difícil, mas não é fácil. É difícil você separar o seu tempo mental sem ser físico, né? Porque assim você podia separar seu tempo, eu vou pro trabalho agora, ali eu trabalho e aqui eu vou para casa e faço outras coisas. Agora o seu trabalho é em casa, então como é que você vai separar as coisas? É difícil? Não é fácil. Tô tentando aprender também. Olha, tu citas vários autores no teu livro, nomeadamente uma poetisa portuguesa que é a Matilde Campilho, e confesso não conhecia, e uma das frases que tu dizes é: a poesia não salva o mundo, mas salva o minuto. Como é que tu acharias que seria este tempo de viver em pandemia, lá está, sem o acesso à arte, sem poder ler poesia, e que impactos é que isso poderia ter para a nossa saúde mental? Como é que tu vês a sorte é que a poesia está sempre presente, né? Tudo é poesia, né? Esse microfone pode ser poesia, né? Poesia eu acho que é uma forma de olhar a vida, né? Então, eu acho que a poesia salva o minuto. Quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, porque eu tinha, né, nessas crises de o que é poesia? Ninguém vai ler poesia, quem é que lê poesia? E aí depois, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, é verdade. E se salva um minuto, salva a vida, né? Porque a vida é feita de vários minutos. Então a arte, ela tem esse poder de transcender o momento, né? De fazer a vida mais leve, né? Então eu acredito, eu adoro a Matilde Campilho, é maravilhosa. E eu concordo com ela de que realmente a poesia, a arte salva o minuto, salva você de você mesmo, né? Salva. Eu acho isso lindo. Outra autora que tu também citas bastante, eu sei que aprecias muito, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é várias vezes citado e a autora, a Clarice Pincola Estés, não sei se estou a pronunciar bem, mas tu vais-me corrigir se não estiver. Ela é várias vezes citada no teu livro, e arriscaria a dizer que a parte que citas, o modo de reverter um drama trágico num drama heroico, está em revelar um segredo e falar a respeito dele com alguém. É isso que aconselhas, quer na nossa vida pública, quer na nossa vida pessoal, não calar perante uma injustiça ou desigualdade,
e fazer-te ouvir por dentro e para fora. É essa a tua jornada do herói, que é a segunda parte do livro? Eu acho que é muito importante que a gente possa sempre falar o que nos incomoda, né? Porque muitas vezes o que nos incomoda alguém também, e a pessoa também não fala, e aí ficam dois incomodados no seu quadrado sem se comunicar. E aí a comunicação acho que faz essa magia de cura, né? Quando você comunica uma coisa que você está sentindo e a outra pessoa entende, também comunica o que ela está sentindo, né? Em vários aspectos, não só sentindo, mas assim, o que ela acha de injusto e o que ela passa, eu acho que aí acontece a magia da transformação, né? Então, eu concordo muito com isso. Tem um outro trecho também no livro que ela fala sobre a roupa suja, que me abriu assim um outro portal, assim, porque eu sempre vi aquele ditado que roupa suja se lava em casa. Sim. E ela fala que roupa suja, se você não lava, muitas vezes a roupa suja em casa fica lá esquecida num canto e nunca é lavada, fica lá apodrecendo, né? Então é importante que muitas coisas também que se passam em casa, que a gente não pode lavar roupa suja em casa, que a gente possa falar para um outro, né? Falar se a gente está se sentindo injustiçado ou se a gente está passando por algum problema em casa, é importante que a gente fale, porque nem sempre você consegue lavar roupa suja em casa. Então isso também é uma outra parte que está no livro também dela que eu também achei fundamental, até porque isso agora fez-me lembrar, e nós estamos quase aqui a acabar o nosso tempo, mas isso fez-me lembrar em Portugal a questão da pandemia também trouxe o aumento de algum tipo de criminalidade, nomeadamente ao nível da violência de namoro, da violência doméstica, e uma das campanhas que nós lançamos foi exatamente que há aquela coisa de entre marido e mulher ninguém mete a colher. Mas é exatamente o oposto. Entre marido e mulher deves pôr a colher se for um caso desses. E com a questão da metáfora da roupa suja é exatamente a mesma coisa. Há coisas que obviamente não podem ficar em casa. Não, têm que ser ditas, têm de ser faladas, têm de ser, se necessário, até denunciadas. Só faltam duas questõezinhas, assim, e esta eu acho particular interesse, porque o Instagram é uma rede que tu usas bastante e que tem muita amplitude junto do público, nomeadamente dos mais jovens, e há uma parte no teu livro que tu citas: pode deixar que eu meta likes nas suas fotos. Este é o exemplo da vida não vivida e de algum modo perigosa hoje das redes, também na minha perspectiva. Queres partilhar a tua experiência com o Instagram e com a política da aplicação? O exemplo que, quando, por exemplo, partilhaste uma foto tua numa campanha que visava a prevenção do cancro da mama. Queres partilhar essa experiência? As redes sociais, elas são maravilhosas e horríveis ao mesmo tempo, né? Maravilhosas porque você consegue, né, ter uma rede social com várias pessoas e que você pode passar a sua mensagem e você pode divulgar, enfim, e assuntos interessantes. E tem o lado horrível, que é o lado também viciante, e principalmente eu acho que essa galera da geração que eu esqueci de YZ. A geração Z, não é? Z, que nasceu São agora, vários, não é? Já nasceu com ecrã. Z, que já nasceu com o ecrã na frente da tela. Então, assim, a questão da comparação, de você se comparar sempre com alguém que você acha que tá lá na Tailândia dando a mão pro namorado ir atrás, e você acha aquilo pleno. A própria yoga também, que a pessoa vê aquelas imagens maravilhosas da menina fazendo yoga em cima da pedra, na areia, e você fala, gente, nunca vou conseguir fazer isso. Então, o Instagram também gera esse tipo de comparação da sua realidade com uma realidade que muitas vezes não existe, né? Não existe, né? Um fragmento da realidade de alguém. Muitas vezes, não é? E que gera frustração, adolescentes querendo fazer cirurgia plástica para ficar parecido com os filtros do Instagram, coisas assim absurdas que tem esse lado ruim. E, enfim, tem a questão agora que você disse da foto que foi censurada. Sim. Foi em outubro, e foi porque eu tava segurando a mama com a mão. Não tinha nada foto demais. Ele tava falando sobre a importância da prevenção do cancro de mama, para buscar sempre ajuda, para fazer exames de prevenção, enfim, e foi denunciada porque foi considerado um conteúdo impróprio, abusivo, as pessoas me denunciaram, enfim. Tem esse lado que agora já tá melhor, né? Pouco depois que isso aconteceu, mudaram as políticas do Instagram. Mas eu ainda caí ainda na rede antiga. Mas é isso, eu acho que as redes sociais são maravilhosas e horríveis ao mesmo tempo. O negócio é você saber ter a noção e saber como usá-las. É aquela história da pipoca salgada, mas bem doseada, não é mesmo? Olha, Ana, para ti a jornada do herói
que é a segunda parte do livro, que foi no tempo da quarentena. E agora, qual é que é a jornada do herói? Olha, agora a jornada do herói é um pouco, acho que me restabelecer nessa nova realidade, nesse novo normal, né? Que dizem por aí. E pra mim agora é muito estar em contato com a natureza, poder ver o mar, poder ouvir os passarinhos. Pra mim, acho que o herói agora é na natureza. É o herói minimalista. É o herói minimalista da natureza, assim, o mais sustentável possível. Assim, eu acho que esse é o caminho que sustentabilidade. Achas que o pós-pandemia nos dará uma maior visão da sustentabilidade, olhando para esse Eu acho que princípio? Sim, da sustentabilidade, de viver no campo, de depender menos de supermercado, né? Porque você vê, quais são os lugares que são mais, né, tem mais foco. A questão de voltar à comunidade. Voltar a pequenas comunidades no campo. Acho que as pessoas devem muito repensar nessa ideia de montar pequenas comunidades no campo e produzir o próprio alimento, o máximo que possível, não depender do sistema como um todo. Acho que o mais sustentável, eu acredito nisso. Se eu tivesse um terreno, eu já estava lá. Se alguém tiver, vá. Olha, para encerrar a última pergunta e dizer que foi um imenso gosto receber-te aqui. O prazer foi meu, obrigada. Foi Pena que está acabando. E a última pergunta é aquela que as pessoas ficam sempre um bocadinho mais apreensivas, apesar de ser a mais fácil. O que é que para ti é, por vezes, nem sempre? O que é que para ti é, por vezes, nem sempre? Por vezes, nem sempre. Eu acho que é a opinião, né? Acho que a minha opinião, por vezes, nem sempre. Porque... Por vezes, quando é oportuno, nem sempre. Nem sempre. Acho que não é opinião, mas eu acho que a sua capacidade de mudança, né? A sua mudança. Você é assim, por vezes, nem sempre. Por vezes, nem sempre. Porque a gente muda o tempo inteiro, né? Então, o ser humano, eu acho que é muito por vezes, nem sempre. E assim terminamos este podcast. Obrigada, Ana. Uma vez mais, foi um imenso prazer. Obrigada, eu amei.